No dia 27 de agosto de 1992, Gary Wood e Colin Wright saíram de Edimburgo em direção a Tarbrax, ambos na Escócia. Era por volta das 10 horas da noite, quando os dois iniciaram sua viagem de aproximadamente 30 quilômetros pela estrada A70 que liga as duas localidades. Gary e Colin estavam indo para a casa de amigos a fim de consertar alguns eletrodomésticos. Eles dirigiam devagar, mantendo uma velocidade de cerca de 65 km por hora. Quando contornando uma esquina da estrada, próximo ao reservatório Harperwig, em uma área mais isolada, Colin avistou um objeto no meio da estrada e no susto gritou para Gary também observar o OVNI. O objeto estava flutuando a cerca de 6 metros da estrada, possuía um formato discoidal de 2 camadas, medindo aproximadamente 9 metros de largura. O objeto era brilhante, liso, na cor preta, sem janelas ou luzes. Gary era um mecânico de motores bastante experiente e nunca havia visto nada parecido com aquilo, e a visão do fenômeno o assustou de tal forma que ele queria passar pelo objeto o mais rápido possível. Então Gary, que estava dirigindo, acelerou o carro passando dos 110 km por hora a fim de passar rapidamente por baixo do objeto e seguir o seu caminho. Mas quando passaram exatamente por baixo do objeto, uma cortina de luz cintilante desceu sobre o carro. Gary conta que a luz era como uma TV analógica sem sintonia, e em seguida os dois foram envolvidos em uma completa escuridão. Gary se lembra de estar de pé, provavelmente do lado de fora do carro, ainda na escuridão total, o que o fez imaginar que talvez ele tivesse se acidentado e sua alma estava em algum local escuro. Sua experiência na escuridão durou pouco tempo, pois em seguida ele desmaiou. O desmaio também pareceu durar apenas alguns segundos e quando acordou, Gary se viu dentro do carro novamente ao lado de Colin, que estava gritando para ele tomar cuidado, pois o carro estava meio que fora de controle. Por sorte, Gary conseguiu retomar a direção e os dois seguiram o caminho até a casa de seus amigos. Durante o trajeto, ainda assustados, ambos discutiam sobre o que havia lhes acontecido. Chegando finalmente em seu destino, Gary estacionou o veículo e ao sair colocou a mão no cinto para retirá-lo, mas estranhamente ele não estava mais de cinto de segurança. Este fato foi logo ignorado e ambos foram até a porta da casa de seus amigos e bateram, porém sem resposta. Eles insistiram e alguns minutos depois seu amigo apareceu na varanda da parte da frente, questionando o que eles estavam fazendo ali. Eles explicaram que haviam ido consertar os eletrodomésticos com defeito e seu amigo, estranhando o fato, lhes disse que era 00:45 e não fazia sentido os dois estarem ali àquela hora da madrugada. Gary e Colin já eram acostumados a fazer aquele trajeto e sempre levaram no máximo 30 minutos para concluí-lo. Por isso eles pensaram inicialmente que era apenas uma brincadeira de seu amigo. Mas quando seu amigo desceu e os recebeu, eles puderam ver no relógio que de fato eles tinham perdido 2 horas de suas vidas. Gary e Colin contaram o que haviam passado na estrada e, segundo o relato de seu amigo, eles estavam extremamente abalados e não eram o tipo de pessoa que iriam mentir ou inventar histórias fantásticas. Gary e Colin, depois de conversarem um pouco, voltaram para Edimburgo, mas desta vez fazendo um caminho mais longo, pegando uma estrada alternativa. Afinal, eles não queriam passar por aquele ponto novamente. Nos dias seguintes, Gary se sentiu fraco e sem energia, e também com dificuldades de dormir à noite. Ele era atormentado por sonhos vívidos e perturbadores. Após algum tempo, fortes dores de cabeça também atormentaram Gary, que resolveu finalmente ir ao médico, onde ele fez exames de ressonância magnética, punção lombar e outros, mas nenhum conseguiu diagnosticar qualquer problema de saúde. Apesar de tudo, Gary e Colin ainda não se sentiam à vontade para contar sua história para a polícia, mídia ou qualquer outra pessoa. Durante os meses seguintes, Gary começou a pesquisar sobre ufologia na tentativa de entender o que havia ocorrido naquela noite. Já Colin tentou simplesmente esquecer do fato.
Apesar disso, 6 meses depois a dupla procurou grupos ufológicos para contar o seu relato. Eles então foram sugeridos a fazer uma hipnose regressiva a fim de recuperar as memórias daquela noite. E apesar de Colin especialmente ter ficado mais receoso de fazer o procedimento, ambos acabaram topando. Na hipnose, eles descobriram que naquele momento em que a luz tomou conta do veículo, quando eles tentavam passar em alta velocidade por baixo dele, o carro ficou parado abaixo da nave. De repente, 2 grupos de pequenos seres humanoides cercaram o carro. Em cada porta ficaram 3 seres. Colin se lembra de ver Gary chorando e sendo retirado do veículo por estes seres, colocado em uma espécie de maca que flutuava e levado. Já Gary não se recorda de ter sido colocado em uma maca, mas lembra dos seres o retirando do veículo e ele sentindo muitas dores no abdômen, como se estivesse tendo cãibras. Enquanto Gary era levado para a nave nesta espécie de maca flutuante, Colin foi escoltado pelos seres através de uma espécie de rampa que dava para dentro da nave. Dentro do objeto, o ambiente era extremamente iluminado com uma luz branca. Eles foram conduzidos através de um corredor até uma sala oval. Colin se recorda de ver a sala vazia, apenas com uma espécie de cadeira no centro. Ele sentou nessa cadeira e ficou olhando para o teto, onde havia uma luz difusa e suave. Enquanto isso, eram feitos exames em seu corpo. Estes exames, segundo Colin, não eram invasivos. Depois, sua próxima lembrança é de estar ainda deitado, porém nu, e cercado de um material transparente, como se ele estivesse dentro de um recipiente de vidro. Seus tornozelos, inclusive, estavam de alguma forma amarrados. Ao olhar em volta, ele pôde ver também outras pessoas que ele não conhecia, também nuas e também deitadas dentro destes recipientes de vidro. Colin também conseguiu ver uma névoa próxima ao chão, como aquelas criadas por gelo seco em shows. No ambiente também havia várias criaturas humanoides altas, sendo que uma delas ficava em frente à porta daquela sala. De repente, ele viu que estas criaturas começaram a vir em sua direção, ao mesmo tempo em que ele via aquele vidro que o cercava parecer congelar, o que o fez entrar em pânico e começar a chorar. Então, quase que instantaneamente, aquele fenômeno, que parecia ser o congelamento do vidro, recuou e o vidro passou a ficar transparente como era antes. Em seguida, um dispositivo se ergueu do chão ao seu lado. Tratava-se de uma haste articulada com uma pequena peça triangular na ponta. Esse dispositivo instalou 2 luzes vermelhas ao seu lado. No meio da haste do dispositivo também tinha uma outra haste saindo daquela parte, e esta começou a balançar bem próxima ao seu corpo. Mas Colin não sentia dor ou qualquer sensação, por isso ele acredita que provavelmente estavam o escaneando. Em seguida, as memórias de Colin ficam um pouco confusas. Enquanto isso, Gary estava deitado em uma sala que ele não sabe dizer se é a mesma que Colin estava, mas sua primeira lembrança dentro deste ambiente foi de um dispositivo em forma de lente bem no centro da sala. Este aparelho estava girando extremamente rápido, que parecia até que iria dobrar sobre si mesmo. Junto com o giro do objeto, um som semelhante a um assobio era ouvido. No início, conta Gary, parecia que o som e o giro do objeto não estavam sincronizados, mas depois de um tempo o dispositivo aparentemente foi calibrado, e aí o som e o giro começaram a funcionar de forma mais sincronizada. Enquanto Gary observava atentamente aquele dispositivo, um outro aparelho formado por uma haste fina e translúcida saiu do chão e se estendeu em direção à sua cabeça. Em seguida, este dispositivo repentinamente caiu sobre o seu peito próximo ao seu ombro. Sua próxima memória é de estar ainda deitado naquela sala e um buraco cheio de um líquido que parecia gel se abriu no chão. Então uma haste surgiu e começou a girar, fazendo um som semelhante a de um motor elétrico. A haste se moveu em direção ao seu rosto até ficar bem próxima de seus olhos, possibilitando que Gary conseguisse ver a ponta do dispositivo, que possuía basicamente 2 pontos vermelhos brilhantes. Ao mesmo tempo, o gel que estava no buraco que havia sido aberto no chão começou a vibrar e dali saiu um ser alto e magro.
O ser saiu daquele gel lentamente e de uma forma que parecia ser bem dolorosa. Ele se assemelhava muito aos alienígenas do tipo Grey, porém um pouco mais alto e muito mais magros. Eram basicamente pele e osso. Gary também notou que o ser estava com a pele meio descolorida na costela, como que parecendo um machucado. Em seguida, no ambiente, ele também conseguiu ver vários outros seres como aquele, e notou que eles frequentemente caíam no chão, como se tivessem dificuldade de se adaptar à pressão atmosférica da Terra. Gary imagina que provavelmente este gel era algo que poderia curá-los das feridas causadas pelas constantes quedas. No ambiente, também ele conseguiu notar um homem, ou pelo menos aparentava ser humano, vestindo um terno preto e gravata, e parecia estar junto com os seres, apenas observando o que acontecia. Em outro momento da sua memória, Gary também lembra de ter visto um ser diferente, um pouco mais baixo que os demais e com a cabeça em formato de coração. Mas o que mais chamou a atenção é que abaixo dos olhos deste ser, no que seria as bochechas, o ser tinha duas listras faciais coloridas, que lembravam muito as pinturas indígenas de alguns povos nativos da América do Sul e da América do Norte. Em certo momento também, Gary lembra de ter perguntado mentalmente aos seres por que estavam fazendo aquilo, e telepaticamente ele recebeu como resposta apenas a palavra santuário. Gary e os seres continuaram tendo esse contato telepático, e em certo momento um dos alienígenas lhe disse que em muitas eras os humanos eram mais avançados que eles, mas isso havia sido limitado. O ser completou dizendo que a existência deles era muito semelhante à humana, também com suas preocupações e necessidades. Em outro fragmento de memória de sua experiência, Gary diz que foi levado para fora da nave, onde ele pôde ver uma espécie de caverna escavada em rocha sólida, além de uma outra nave pousada no local. O que mais o marcou durante este breve fragmento de memória, aparentemente fora da nave, foi que em determinado momento ele viu uma jovem mulher nua e sentada no chão virada para a parede. Ela estava com o rosto apoiado nos joelhos e abraçada nas pernas, enquanto um outro ser estava parado ao seu lado. Durante a passagem de Gary, esta jovem mulher olhou brevemente para ele e de fato era humana, provavelmente passando pela mesma experiência de abdução que Gary estava passando. Após as sessões de hipnose, Colin nunca mais quis falar sobre o assunto. E Gary continuou pesquisando sobre ufologia, até mesmo criando um grupo de pesquisa ufológica. Tempos depois, Gary também aceitou passar pelo polígrafo para comprovar seu relato, e o resultado foi de que Gary estava de fato falando a verdade. Neste caso, temos um incidente de abdução com bastante detalhes. Porém, tanto o procedimento de regressão hipnótica quanto o procedimento de polígrafo não são definitivos para comprovar a veracidade de um incidente ufológico. Como já foi dito aqui em outros vídeos do canal Área 51, a regressão hipnótica pode resultar em memórias falsas, sem a intenção de gerar essas memórias falsas. Principalmente levando em consideração que o tempo entre o incidente e a hipnose foram de 6 meses, e nesse meio tempo, Gary inclusive estudou sobre ufologia, o que poderia acabar influenciando sua mente. Apesar disso, o caso é muito intrigante, até porque a memória de ter visto a nave estava em suas mentes de forma natural. Somente a parte da abdução dentro da nave é que foi desvendada por regressão. No relato, podemos ver vários detalhes interessantes, como o fato do alienígena falar para Gary que em muitas eras nós humanos éramos os mais avançados que os alienígenas, mas que fomos limitados. Apesar do extraterrestre não ter especificado o que realmente ele quis dizer com o termo limitado, dá para imaginar que talvez a civilização humana já esteve extremamente avançada em um passado distante, em um nível até maior que o deles, mas que por algum motivo nós fomos freados ou até mesmo regredidos em nosso estágio tecnológico. Podemos supor ainda que talvez esta ação de nos limitar tecnologicamente tenha sido porque o ser humano não estava preparado para lidar com esse poder tecnológico, ou talvez fôssemos uma espécie muito agressiva, como de fato somos, e então permitir que tivéssemos muito poder poderia causar conflitos com outras espécies alienígenas, poderíamos nos tornar nocivos a eles. A questão seria quando isso ocorreu. Será que essa limitação teria ocorrido muito antes das primeiras civilizações humanas que temos notícia?
Ou talvez todos os vestígios do que existia antes foram apagados pelos próprios alienígenas. Ou será que civilizações como o Antigo Egito, por exemplo, eram muito mais avançados do que as evidências arqueológicas supõem e neste período é que fomos limitados em nosso poder tecnológico? Ou será ainda, como muita gente supõe, que nós não somos uma espécie da Terra e que fomos então barrados em nosso desenvolvimento tecnológico em nosso planeta natal e depois trazidos para o planeta Terra? De fato, não há como saber o que o ser quis dizer com aquela frase, mas muitas hipóteses podem ser criadas a partir disso. Outro aspecto interessante do incidente é que havia aparentemente um humano, vestido como os famosos homens de preto, dentro da nave. Dentro desse tema, inclusive, há quem especule que os homens de preto sejam na verdade extraterrestres ou até híbridos que agem como agentes governamentais para esconder a verdade sobre a visita alienígena ao planeta Terra. Ou ainda, é claro, que poderia ser de fato um humano, talvez um agente de algum país, como os Estados Unidos, por exemplo, que esteja trabalhando em conjunto com os alienígenas dentro da nave. Uma outra hipótese que poderia explicar todo o incidente seria que, na verdade, eles não foram abduzidos por alienígenas, mas sim por humanos. Talvez militares tenham sequestrado Gary e Colin, feito testes neles e implantado de alguma forma em suas mentes a imagem de extraterrestres para poder camuflar em suas memórias o que realmente aconteceu. Como todo caso ufológico, existem mais perguntas do que respostas, mas todo incidente sempre traz algum ponto a mais para podermos conhecer melhor a ufologia e debater pontos diferentes. Mas e você, o que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro, se puder, clicando em Seja Membro e me siga lá no Instagram.